carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 13, diz: como está escrito, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Não sou capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus. Não sei porque Deus escolheu certas pessoas para serem seu povo antes dele ter formado o mundo. O homem que pensa que compreende o propósito da predestinação de Deus demonstra que ele conhece bem pouco a esse respeito. A predestinação de Deus tem sido discutida desde os primeiros dias do cristianismo, mas não é através de argumentação que entenderemos o profundo ensino de que Deus de fato escolheu um povo para si. Tentarei me ater ao ensino da palavra de Deus. Erramos quando nos desviamos do que Deus ensina em sua palavra. Devemos crer no que Deus nos ensina. Não devemos acrescentar ao que Ele nos revelou em sua palavra. Quero explicar a grande doutrina da soberania de Deus segundo as Escrituras. Posso fazer isso somente pela ajuda do Espírito Santo. Vou dizer-lhes que a Bíblia ensina a respeito do fato de que Deus escolheu alguns para serem salvos e que Ele deixou outros para enfrentarem a punição dos seus pecados. Encontramos esse fato em nosso texto: amei a Jacó e odiei a Esaú. Este é um texto assustador. Muitos não gostam da palavra aborrecer ou odiar. As pessoas dizem que o significado dessa palavra é amar com menos intensidade. A Bíblia usa a palavra odiei. Eu também usarei essa palavra. Deus amava Jacó. Deus não amava Esaú. Deus abençoou Jacó, Ele não abençoou Esaú da mesma maneira. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. A misericórdia de Deus estava em Jacó. Deus permitiu que Esaú prosseguisse em seu caminho pecaminoso, e isto mostra que o texto odiei Esaú é verdadeiro. Outras pessoas que não gostam desse texto dizem que ele não se refere a Jacó e Esaú. Essas pessoas, numa tentativa tola de se livrarem da dificuldade do texto, tentam dizer que o texto se refere aos filhos de Jacó e ao povo de Esaú, aos filhos de Israel e aos filhos de Edom. A própria Bíblia mostra que isso não é correto. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 12 dizem: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, o maior servirá ao menor. Estes versos referem-se a Jacó e Esaú. Eles não referem-se às nações de Israel e Edom. O texto significa justamente o que o texto diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Não devemos tentar alterar a palavra de Deus. Devemos aceitá-la como ela é e pedir a Deus que nos dê graça para entendê-la. Não podemos reduzir a verdade de Deus até nosso fraco entendimento. Devemos pedir a Deus que nos ajude a nos elevar mais e mais em nosso entendimento da verdade divina. Primeiro, vou tentar provar a vocês que nosso texto quer dizer exatamente o que está escrito. Em seguida, tentarei responder a pergunta: o que levou Deus a amar a Jacó e a odiar Esaú? Em primeiro lugar, o ensinamento é que Deus elegeu alguns e não elegeu outros. As pessoas não gostam dessa doutrina da eleição. Acaso não é o fato que Deus tem elegido alguns? Perguntem a alguém que não gosta dessa doutrina por que um homem é convertido e o outro não é convertido. E ele responderá que o Espírito Santo estava operando no coração do homem que se converteu. Portanto, até o homem que diz não gostar da doutrina da eleição admite que Deus trata certos homens de maneiras diferentes do que Ele trata outros homens. É um fato de que as pessoas são diferentes porque Deus as fez diferentes. Deus trata as pessoas de forma diferente na vida diária. Ele faz um homem rico e outro pobre. Ele faz um homem inteligente e outro incapaz de ler um livro. Eleição também é um fato. Em matéria de religião, Deus dá a um homem mais, muito mais do que dá a outro. Ele dá a um a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A outro homem, Ele não dá essa oportunidade. Deus deu-me pais que me ensinaram sobre a sua pessoa. Muitas pessoas não têm pais que ensinaram a respeito de Deus. Quando fiquei adulto, Deus me colocou em uma situação onde fui guardado do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e elas pecam. Alguns ouvem a palavra de Deus pregada poderosamente. Outros nem sequer ouvem a palavra de Deus. Podemos ir mais longe ainda. 2 homens podem ouvir o Evangelho. Deus opera no coração de um deles, porém não opera no coração do outro. As pessoas que não creem no Evangelho, quando ouvem, não têm desculpa. No entanto, Deus opera tão poderosamente nos corações de alguns que eles não podem resistir. Essas pessoas prostram-se aos pés de Deus e o chamam meu Salvador e Senhor. Elas creem, são salvas pela graça de Deus. Entretanto,
Deus é justo quando condena os homens incrédulos. É pecado rejeitar o Evangelho de Deus. Essas coisas são fatos. Temos que crer nos fatos. Uma verdade que não pode ser contestada deve ser acreditada. E o fato incontestável é que Deus trata diferencialmente a uns do que a outros. Não preciso pedir desculpas por Deus. Deus explicará a sua própria verdade e os seus caminhos. Mesmo se não gostarem do fato, é verdade incontestável de que Deus amou a Jacó e que aborreceu a Esaú. Eu sugiro a vocês que leiam na Bíblia sobre a vida de Jacó. Vocês verão que Deus manifestou seu amor por Jacó desde que deixou a casa do seu pai até o fim da sua vida. Jacó não tinha viajado muito longe após ter deixado sua casa quando começou a se sentir cansado. Ele deitou-se ao relento, repousou sua cabeça sobre uma pedra e dormiu. Deus apareceu a ele em um sonho enquanto ele dormia. Jacó viu uma escada. A parte inferior da escada estava apoiada na terra e o topo alcançava o céu. Anjos desciam e subiam pela escada. Jacó acordou e seguiu viagem até a casa do seu tio Labão. Labão tentou trapacear Jacó, mas Deus estava com Jacó e não permitiu que Labão lhe fizesse mal. Deus fez com que Jacó ficasse rico, enquanto que Labão tentou mantê-lo pobre. Deus disse a Labão em um sonho que ele não tratasse Jacó injustamente. Ainda mais tarde, 2 dos filhos de Jacó cometeram assassinato em Siquém. Jacó ficou com medo que o povo de Siquém tentasse matá-lo. Mas a palavra de Deus diz: não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, não faças mal. Em 1 Crônicas 16, 22, portanto, o povo de Siquém não tivera permissão de matar Jacó. Quando houve uma fome na nação e não havia mais comida, Deus enviou José, filho de Jacó, ao Egito. José foi capacitado a prover trigo ao seu pai e a seus irmãos. Eles não morreram de fome. O fim da vida de Jacó foi feliz. Gênesis 45, 28 diz: ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Jacó já tinha perdido as esperanças de ver José. Lágrimas rolaram pelo seu velho rosto quando ele abraçou José. E a Jacó foi concedido ver a Faraó, o poderoso rei do Egito. E a Bíblia diz: e Jacó abençoou a Faraó, em Gênesis 47, 10. No final, Jacó morreu com toda a sua família ao seu redor. Nós poderíamos duvidar de que Deus amou Jacó? Há ainda o fato de que Deus também não amou Esaú. Deus permitiu que Esaú se tornasse o pai de príncipes. Contudo, ele não abençoou seus descendentes. Edom pereceu e nenhum descendente de Esaú pode ser encontrado. O povo de Esaú, os edomitas, tornaram-se escravos do Egito. Os reis de Edom foram obrigados a dar lã a Salomão e aos reis de Israel que o sucederam. Finalmente, o nome de Esaú desapareceu dos livros da história. Isto prova mais uma vez de que Deus de fato amou a Jacó e que ele não amou Esaú. Em segundo lugar, tentarei responder a questão: por que Deus amou a Jacó e odiou Esaú? É melhor para nós analisarmos uma coisa de cada vez. Primeiro, lhes direi por que Deus amou Jacó. Depois direi por que odiou Esaú. Muitos não entendem essa questão. Isto é porque essas pessoas tentam usar as mesmas razões, tanto para os eleitos como para os não eleitos. Não é possível usarmos o mesmo motivo para as duas coisas. Tomarei uma por vez. Iremos à palavra de Deus para nos ensinar. Assim não estaremos caindo em qualquer tipo de erro. Primeiro, por que Deus amou Jacó? Vou à palavra de Deus para responder a pergunta. Não foi porque havia algo de bom em Jacó que Deus o amou. A Bíblia nos diz em Romanos 9:11 que a razão de Deus ter amado Jacó foi a sua graça soberana. Jacó não tinha nada em si que fizesse com que Deus o amasse. Havia de tudo em Jacó que poderia fazer com que Deus o odiasse tanto quanto ele odiou Esaú. Então foi a graça infinita de Deus que o fez escolher e amar a Jacó.